É muito bom estar de volta com você em mais um Bibi e Tal. Bibi e Tal, como você sabe, você está aí em Friburgo, você está em Petrópolis, você está em Teresópolis, em toda a região dos lagos. A gente está chegando aí na sua casa para destravar todo o potencial da sua comunicação, para você vender melhor, para você se relacionar melhor. Se você está achando que tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional as pessoas não estão entendendo exatamente o que você fala, se você está de fato com alguma dificuldade na sua comunicação, aqui é o lugar certo para você parar, prestar atenção e sair realmente com dicas impagáveis para que você possa se comunicar mais e melhor. Lembrando que é super importante, né? A gente tem uma dinâmica que é a retórica, na verdade, que é desde o século V a.C., as pessoas já utilizavam para fins de convencimento. Ou seja, então uma comunicação só é perfeita quando você consegue convencer alguém de alguma coisa. Pensa nisso. Mas eu vou te dar algumas dicas, né? Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de convencer, quando a gente fala de persuasão, algumas questões precisam ser levadas em consideração. Agora, é claro que tem alguns atalhos aí que vão te fazer ficar assim muito mais prática essa dinâmica. Então, eu vou te dar aí duas dicas fundamentais. A terceira, que é a melhor delas, eu vou te dar só no final do programa, vai ser a nossa dica do dia. Mas deixa eu te falar uma coisa, né? Super importante você perceber algumas dinâmicas que estão em mim, que estão nas pessoas, nos seres humanos de forma geral. Então o nosso cérebro, né, a nossa mente está muito mais, ela fica muito mais confortável quando ela diz não. Isso é uma dinâmica que você talvez perceba ou talvez não, mas isso é natural, tá, gente? Isso é neurociência. E aí quando a gente fala o não, a nossa mente se sente mais confortável. Inclusive, através daí apareceram frases do tipo, o não você já tem. Por quê? Porque a mente da gente se sente mais confortável. Então tem uma dinâmica que é muito mais fácil para que você garanta esse sim. Por exemplo, né, quando você utiliza assim, vou dizer um exemplo para você. Olha só, mas você é contra alterar esse prazo? Ao invés de você dizer assim, vamos alterar esse prazo, você muda e diz, olha, você é contra alterar esse prazo? E aí é natural, ou então você tem uma chance maior daquela pessoa que está te ouvindo falar assim, não, eu não tenho nada contra. Você percebe que a comunicação ela é feita de sutilezas. A comunicação ela é feita de pequenas situações que te fazem não alterar o contexto, porém atingir o fim que você quer. Quem tem persuasão, sem dúvida nenhuma, convence melhor. Na hora de procurar um emprego, na hora de conquistar um namorado, na hora de vender uma casa, na hora de conquistar um cliente, se você for advogado, ou então se você for médico ou da área da saúde, conquistar um paciente. Isso sem dúvida nenhuma. Outra dica que eu posso te dar que é preciosa é quando você utiliza a dinâmica da triangulação. O que isso quer dizer? Quando você utiliza o ethos, esses pilares da comunicação, que são 3, vão estar sempre presentes com a gente. Lembra? Ethos, patos e logos? Então, o ethos diz respeito, né, à pessoa de fé, ou seja, aquele que tem credibilidade para falar. Vamos dizer, por exemplo, que você foi indicado por alguém. É natural que você chame o nome dessa pessoa, você fale o nome dessa pessoa na conversa para, sem dúvida nenhuma, essa pessoa avalizar aquele serviço, por exemplo, que você pode estar querendo prestar. Então, é muito interessante que, sem dúvida nenhuma, você utilize essa dinâmica da triangulação. Porque, ou então, por exemplo, né, pode não ser uma pessoa, mas pode ser um local que você trabalhou, um serviço que você fez, você aí triangula. Ou seja, né, pensa no triângulo, ele não tem 3 pontinhas? Isso significa dizer que você chama ou um serviço, chama uma experiência ou chama alguém para essa conversa e ela fica com uma dinâmica muito mais fácil. Mas espera lá que tem outras dicas que no final do programa eu vou te dar, mas agora eu vou ter uma conversa deliciosa. Espera um pouquinho e eu já volto.
Lembra que quando a gente começou o programa eu te falei dos atalhos que a gente pode utilizar para persuasão, para que a sua comunicação seja recheada de convencimento, que afinal de contas é isso que a gente quer. Lembra que uma delas eu te falei que a nossa mente está mais voltada a dizer não e por isso eu te dei algumas técnicas para que você possa levar a pessoa a falar sim? Mas tem uma área, deixa eu te falar uma coisa, tem uma coisa que é impossível você e qualquer pessoa dizer não, que é a grande comunicação que as delícias da cozinha, que a grande gastronomia trazem. Afinal de contas, a gente tem milhares de formas de comunicar, né? E uma delas, quando você expressa profissionalismo, destreza, cuidado, uma série de situações que realmente fazem do chefe de cozinha uma grande estrela. Eu vou te dizer uma coisa, viu? Nessa quinta-feira, na cidade de Teresópolis, eu tenho o paradeiro certo. Então, vou te convidar, você que está em Friburgo, você que está em Petrópolis, o pessoal da região dos lagos vai aguardar um pouquinho mais, mas quem sabe? Hoje eu recebo aqui embaixador da gastronomia do estado do Rio de Janeiro, vencedor de Oscar da Gastronomia Brasil. Eu trago aqui o chefe João Vieira. João, que prazer! Olha, gente, tocar nessa mão aqui, é um prazer te receber aqui. Obrigado. Conta um pouquinho pra gente, eu vou te perguntar do AI, calma lá, pessoal de Teresópolis já se liga aí, das redondezas também. Mas agora eu queria saber um pouquinho da tua história, João, fala pra mim. Claro, perfeito. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Comecei na cozinha muito jovem, comecei na cozinha profissional com 15 anos de idade, como ajudante de sushi man. Foi ali que eu descobri meu amor, minha paixão pela gastronomia. Aos 17 me mudei para São Paulo, fui fazer gastronomia no Senac Águas de São Pedro, me formei lá e fui trabalhar nas melhores cozinhas do país, queria me especializar. Passei um tempo no Dom do Alex Atala, também trabalhando no Audito do Alex Atala. Depois quis me aventurar, quis novas experiências e fui atrás de uma experiência internacional. O Alex Atala é aquele que faz maravilhas com coisas que você pega da geladeira, não é isso? Isso, o Alex Atala é uma das referências na gastronomia brasileira, né? Principalmente valorizando os produtos da Amazônia, né? Então ele carrega a nossa bandeira e mostrou nossa gastronomia para o mundo. Sim. Então foi algo muito legal. Aí fui para a Espanha, fiquei 1 ano e meio na Espanha, trabalhando bastante com gastronomia, 16 horas por dia, meio puxado. E aí decidi regressar ao Brasil e atuei também em Nova Friburgo, minha cidade natal. E agora estou aqui em Teresópolis com o projeto da Waitere, né? E nesse meio caminho participei de algumas competições, na qual foi citado, participei do Oscar da Gastronomia Brasileira e ganhei com um prato no campeonato estadual que utilizava a gastronomia como forma de crítica social. Nossa, que interessante. Sim. Olha só, né? Eu vou te chamar a atenção agora para como funciona, né? A gente fala aqui de comunicação de qualidade e, obviamente, quando a gente fala de comunicação, a gente precisa trazer as diversas formas de comunicar. Então, nesse papo que já iniciou muito gostoso, e eu não posso falar outros adjetivos que não remetam à alimentação, né? Sem dúvida nenhuma, o João, que começou muito jovem e ele ainda é muito jovem, eu imagino que toda essa dinâmica para que ele pudesse ter sido recepcionado nos melhores restaurantes, sem dúvida nenhuma. João, deixa eu te perguntar aqui, até para contextualizar para o pessoal lá de casa. Muita responsabilidade, né? Você carregar esses títulos. Não tenho dúvida que até para fazer uma coisinha para os amigos você deva ter que apresentar um prato, né? E isso é comunicação de qualidade, é preciso ter coerência naquilo que você vai fazer. Conta para mim como é que é essa responsabilidade toda. Então, realmente a gente carrega uma responsabilidade muito grande. A pouca idade, até certo ponto, se tornou um obstáculo, né? Em alguns momentos as pessoas questionam, nossa, mas tão novinho, pô, será que vai sair bom mesmo? Não tenho certeza. Então, tem ainda uma dúvida acerca da minha qualidade de serviço, né? Acerca do meu lado profissional. Mas, na verdade, eu vejo isso como um ponto super positivo, né? A gente nunca sabe tudo, a gente sempre está aqui para aprender mais e eu busco me empenhar, estudar e correr atrás para melhorar meu desempenho. Mas a gente carrega, sim, uma responsabilidade muito grande de chefia, principalmente com o tamanho de uma equipe, né? Me conta como é que foi sua chegada a Teresópolis? Como é que foi esse convite? Você já conhecia? Era uma cidade que você já visitava? Porque assim, você que está em Friburgo, Petrópolis e região dos lagos,
saiba que a gente está hoje falando especificamente de um empreendimento ousado que vai ser aberto na cidade de Teresópolis. Venha nos visitar e quem sabe, né, João, também rola outras filiais por aí. Então fica atento que a gente está falando aqui de comunicação de qualidade, a gente está falando aqui, se você tem pouca idade, essa comunicação, essa estrutura de ser alguém já com tamanha responsabilidade, um líder de equipe, porque eu imagino que na sua cozinha você tem que dar bastante comando, né? Como é que é isso, João? Conta pra gente também. Na cozinha, o que eu costumo dizer que é mais importante dentro da conduta é a disciplina. Né? A gente trabalha com uma hierarquia dentro de cozinha, né? Uma hierarquia muito parecida com o exército, né? Tem vários postos e ali a gente corresponde a eles. Então, na verdade, o cargo de chefia, além de ser um cozinheiro, você exerce um cargo de comando ali daquele ambiente. E a gente está lidando com comida, né? Que é algo muito sério, a gente não pode correr risco de nenhum tipo de contaminação, aquilo ali as pessoas vão comer, então tem que se sentir bem ao comer o alimento. Então a gente tem sempre uma postura muito rígida ali dentro. Então esses comandos são a fim de trazer qualidade no produto final. Então a gente não pode ter falhas ou erros relacionados a isso. Eu imagino que o nome do João vai estar ali do início até o fim, né? Claro que toda a equipe é fantástica e precisa ser, sem dúvida, liderada, né? Mas, obviamente, até pelo peso desses seus rótulos, que vamos, para assim dizer, o prato vai com seu nome, né? Ele chega ao cliente final e é do chefe João Vieira. Me conta um pouquinho, chegada a Teresópolis, como é que foi? Então, a chegada foi muito legal, foi muito bem recebido. Priorizei visitar os restaurantes da cidade, queria conhecer a gastronomia local, gostei bastante, está sendo desenvolvido um projeto muito legal aqui, né? Uma cidade que tem um foco turístico muito forte, né? O clima é muito parecido com Friburgo, né? Sim, então me senti... Um beijo pro pessoal de Friburgo. Me senti acolhido em relação a isso e estou gostando bastante. Aqui é muito tranquilo, né? Uma cidade bem calma e tô adorando. Olha, gente, a gente está aqui conversando, mas eu não consegui tirar o olho também desse troféu, que na verdade é muito emblemático e muito bonito. João, conta pra gente um pouquinho dessa história. Claro, conto sim. Essa história se iniciou pelo campeonato estadual, que se chamava Em Chefs, da cidade do Rio de Janeiro, que selecionavam 2 cozinheiros para representar o estado do Rio no campeonato nacional. Nesse campeonato estadual, eu levei um prato utilizando gastronomia, comunicação como uma forma de criticar o meio em que a gente vive. Utilizei a gastronomia como uma ferramenta para criticar a desigualdade social. O prato era uma progressão. No início do prato, elementos que geralmente são descartados pela população, peles, sementes, raízes, simbolizando até um caso da pandemia, de uma crise alimentar, das pessoas na fila do açougue para comprar ossos e tudo mais. Então a primeira parte do prato simbolizava isso, e a segunda parte do prato, ingredientes caros e de difícil acesso, lagostim, camarão vegê. Então dentro do prato se visualizava uma desigualdade social, dentro dos elementos e das técnicas empregadas. Aí com esse prato eu ganhei a vaga para disputar um nacional que foi disputado no estado do Amapá. Cada ano acontece em um estado e no estado que eu competi foi no Amapá. Vencedor. Aí eu venci, graças a Deus. E é o seu talento. Gente, então, e aí a partir daí, como eu disse pra vocês, quinta-feira já tem paradeiro certo, vocês vão ver umas imagens super bonitas lá também. Não vou deixar, né? Não vou deixar passar, né? Claro. Conta pra gente um pouquinho dessa ousadia que é o Waitere, né? Sim. A Waitere surgiu como uma extensão das lojas, né? Da Waitere Decorações. A Waitere, na verdade, hoje é um complexo gastronômico. A gente tem um hotel, que vai inaugurar no ano que vem, o restaurante, que vamos inaugurar quinta-feira agora, e uma cafeteirinha acoplada também de forma independente ao projeto inicial, no mesmo ambiente. Deixa eu te chamar a atenção para um pouquinho da coerência dessa comunicação, né? Quando a gente ouve o nome Waitere, a gente estava até conversando um pouquinho antes, que a gente acaba remetendo a Minas Gerais, acaba remetendo a Brasil, né? Então, assim, há uma coerência, há toda uma dinâmica de comunicar a partir do nome. Então, o nome, a marca, já estava, o branding já estava feito. O que é isso? A marca já estava estabelecida. Então, de forma muito ousada, levou-os para outras áreas essa comunicação, mas também conversando. Há uma conversa, né, João? Ou seja, como é que foi pensado esse cardápio? Então, esse cardápio foi pensado muito linkado à ideia original da Cris, que é a proprietária, relacionada a um pedacinho de Minas Gerais dentro de Teresópolis. Então essa comunicação ocorre desde a arquitetura toda montada representando Minas Gerais. A gente tem uma réplica de uma igreja, a gente tem toda uma estrutura que vai remeter a Minas Gerais, e o cardápio vem tendo coerência com essa arquitetura.
a gente tem traços com ênfase em Minas Gerais, mas também abrangindo o Brasil de uma forma total. Né? Temos alguns traços portugueses e espanhóis e que a gente também conta essa história na arquitetura da chegada dos portugueses em Minas Gerais. Você que tem seu negócio, você percebe que quando você monta uma coerência na comunicação, há uma facilidade maior de você realmente congregar o público, né? E vendo nas redes sociais e percebendo como era essa marca, sem dúvida nenhuma me chamou a atenção direto. Eu falei, não, é um local que eu quero estar, eu quero conhecer. Por quê? Porque, obviamente, quando a gente conversa, quando a gente comunica, né, com coerência, obviamente há uma facilidade maior de criar conexão, de criar elo. E aí você vem com o chefe dessa magnitude e aí realmente você estabelece, eu imagino que nada mais estabeleça de tamanha qualidade conexão com o público quanto alimentação, né, João? Com certeza. A ideia, de forma geral, é criar uma experiência, né? Sim. E a experiência é justamente essa coerência entre todas as formas de comunicação. Desde o momento em que a pessoa chega, ela vai ter ali uma arquitetura que já vai remeter ao espaço. Quando ela sentar e for comer, ela vai comer também algo que remeta a Minas Gerais. Então, ali tem toda uma experiência criada para que todas essas formas de comunicação te entreguem uma sensação única no final. Olha, eu já estou encantada. Como eu disse a você, eu vou convidar aí a todas as cidades queridas que nos assistem. Um beijo grande. Aliás, a gente vai chegar aí na região dos lagos. Eu quero também conhecer pessoas que façam realmente essa comunicação excelente. Então, João, não tenho palavras para te agradecer, você ter vindo, a sua disponibilidade. Porque assim, gente, uma coisa é o convidado vir, outra coisa é no meio do turbilhão, é no meio de estar prestes a uma grande inauguração, parar tudo e vir aqui. Então, muito obrigado por esse carinho, por esse respeito ao pessoal de casa, que sem dúvida nenhuma vai receber em conjunto aí com os nossos, com o nosso programa, imagens super bonitas, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, Bebê, pelo convite. Fico muito feliz e estamos juntos aí para alavancar a gastronomia de Teresópolis. Conto para você, conto tudo para vocês, viu? Muito obrigada. Obrigado. Depois desse papo delicioso com o João, a gente precisava renovar o cardápio. Tudo novo, cenário diferente. Para essa gravação específica, eu queria conversar com você. Afinal de contas, a gente está um programa antes do Natal. Já pensou nisso? E como a gente vai ter na próxima semana convidados que também são incríveis, eu queria chamar você para a gente conversar um pouquinho. Afinal de contas, o Bibi Tal nasceu, o Bibi Tal está aqui. E afinal de contas, o que comunica quem é a Bibi? Afinal de contas, e aí, Alecrim, quem é você? Pessoalmente, eu te digo, Natal é uma época de ressignificar. Aliás, as comunicações vão, a partir desse momento, se transformando. A partir de novembro, a partir de dezembro, você vai vendo o acolhimento do vermelho invadirem os lares, vai vendo a figura do Papai Noel ressignificada em diversos momentos, não é isso? Então, vamos conversar um pouquinho como é que surgiu, né? Eu sou de Teresópolis, para você que me vê aí ou de Friburgo, ou de Petrópolis, ou da região dos lagos, eu sou de Teresópolis. Sou uma menina de classe média baixa, hoje uma menina com alto dos meus 41 anos, e que o sonho era fazer direito. Por quê, né? Será por quê quem era? Porque desde a adolescência, desde a tenra infância, eu era muito comum as pessoas falando assim, Bibi, nossa, como você fala bem, nossa, essa aí, se precisar convencer alguém, chama a Bibi, que eu nunca vi tão embusteira dessa forma. E aí isso foi, na verdade, crescendo. Eu já estou aqui com a produção olhando para mim, Bibi, como assim você está falando isso? Espera aí que eu vou falar dessa produção também. Hoje eu vou... Alecrim, para tudo que hoje eu vou falar de tudo, hein? Eu estou disposta a rasgar a fantasia para você. E aí o que aconteceu? Todo mundo falando isso e eu achava realmente que era uma coisa ruim, né? Como se convencer, como se falar da melhor forma possível fosse algo inclusive a ser, sabe, a ser não reconhecido. Bom, obviamente, na área do direito, isso é um pouco melhor significado, porque significa dizer que talvez você vai ganhar uma causa ou então que efetivamente você vai convencer melhor, não é isso? E, obviamente, a vida foi levando e tendo outros contornos. Obviamente, a faculdade de Direito foi muito importante,
mas certamente, mais ou menos na juventude, por volta dos 25 aos 30 anos, eu fui descobrindo que a retórica era algo absolutamente incrível, que te levava a lugares do convencimento, tanto para o namoradinho que ia chegar, tanto para o emprego que a gente ia ter, enfim, né? E isso realmente ia abrindo portas de uma maneira muito interessante. Obviamente que aí também chegaram as pequenas consultorias. Alecrim, deixa eu te falar uma coisa. Você já pensou? Eu vou falar uma coisa pra você. Vou falar, pode, produção? Vou falar, viu? A produção tá lá, pode, mas com medo, já meio com uma cara de pavor, né? Então, na verdade, isso me chegou a lugares. E assim, deixa eu te falar uma coisa. Foca em mim. Vem cá comigo. Eu comecei a perceber nas microconsultorias que as pessoas reclamavam das mesmas coisas. Mas eu queria te contar uma coisa. No início e no fim do problema, só tem uma coisa que se repete. O que é? Momento, né? De cri. Você. E eu comecei a perceber que muitas coisas, na verdade, precisavam ser ajustadas porque aquela venda não se concretizava, aquela negociação não finalizava, porque o problema era você, Alecrim. Ou porque você era chato demais, ou, por exemplo, na loja que você entrava e você vê lá aquele vendedor atrás de você o tempo inteiro. Já pensou? Que loucura aquilo? Aí a pessoa vai e não fecha. Por quê? Porque será que você está sendo acolhida ou você está acuando? Você já parou para pensar em tantas questões que a comunicação te diz? Ou então, por exemplo, eu percebia que aquela situação de emprego, ela não se concretizava. Aí eu percebia que a pessoa falava assim, olha, mas qual que é a sua maior qualidade? A pessoa virava e falava assim, sabe o que, produção? O que a pessoa falava? Eu tô olhando para eles aqui, sabe o que era? Eu sou perfeccionista. Pelo amor de Deus, criatura, pelo amor de Deus. E aí eu fui percebendo que no ajuste da comunicação as portas realmente se abriam. E aí eu fui ajudando a outras pessoas convencerem mais e melhor, né? Quer ver um exemplo muito crasso? Agora eu tô aqui conversando comigo mesmo, conversando com você aí, ficando bem pertinho de mim, que a gente tem um Instagram e aí essa história também começou no Instagram, né? E as pessoas mandavam assim, né, uma série de coisas. Aí as pessoas mandavam os relatos e eu espero receber de você também para a gente ajustar essa tua comunicação. E as pessoas mandavam assim, ia falar alguma coisa, falava assim, olha, pode parecer boba a minha pergunta, mas pelo amor de Deus, para. Eu falava assim, para no início. Pessoas assertivas não fazem perguntas bobas, elas não colocam essa situação no início da frase. Entendeu? Por quê? Quando você coloca isso, automaticamente o receptor daquela mensagem já descredibiliza o restante da conversa. Se você está achando bobo, imagina o outro. Ai, Bibi, não acho que seja assim? Gente, é preciso uma série de contextos para eu te dizer, e a gente vai fazendo isso, mas o que eu não quero e eu não posso é te dizer que a comunicação, embora uma série de coisas que ela te traga, ela não é chata. Você pode ir no dia a dia te colocando. Às vezes eu fico conversando aqui com a nossa produção e eu vou falar um pouquinho disso no final dessa nossa conversa. A gente ficava aqui divagando e algumas vezes eu trago livro ou então eu dou uma revisitada na questão de cátedra, ou seja, eu vou dando uma revisitada naquilo que eu preciso falar, porque a comunicação é uma coisa que é para ser tão natural e o convencimento que não necessariamente ela precisa estar na beira do livro, ela precisa estar no interior de um livro. É claro que é importante o estudo, é claro que é importante você saber, porque essa dinâmica faz com que você perceba como você está sendo tratado também. Além de você ter uma comunicação muito assertiva, você já viu aquelas pessoas, tem gente, coisas que eu recebo, calma que você vai me mandar também, ou então você vai se ver nessa situação. Coisas que eu recebo, as pessoas me dizem assim, olha, tem gente que é passivo-agressiva. Bibi, o que é isso? Você já viu aquela pessoa que está sempre dando uma cutucada em você? Diz assim pra você, olha, encontrou e fala, você não foi lá em casa, mas você foi na casa do fulano, né? Agora, festa de final de ano. Pelo amor, para tudo, acontece muito. Vocês já passaram por essa situação? Eu vi você lá no Instagram, então é mestre pra isso. Eu vi você lá, mas você não foi lá em casa. Será que não é melhor substituir por... Nossa, é uma pena que você não foi, ficou ótimo, só não ficou melhor porque você não foi. Então vocês percebem que às vezes você fala a mesma coisa, só que sem parecer passivo-agressivo, que são essas pequenas cutucadas do dia a dia, que você acaba ficando antipatizado ou então tendo uma antipatia da pessoa. Estou falando português rasgado para você.
acaba tendo uma antipatia da pessoa completamente desnecessária. Completamente desnecessária. Porque você não ajusta a forma de colocar. E o que isso acontece? Sabe aquele negócio que você ia fechar? Não fecha. Sabe aquele parente que você precisa conviver? Porque tem gente que fala assim, ai não, eu corto da minha vida e acabou, mas tem gente que você só não pode cortar. Que talvez seja a maior dificuldade. Aquele chefe que é passivo-agressivo, aquele líder que você precisa ter um jeito específico para falar com ele. Tudo isso a comunicação vai te entregando e você vai conseguindo desvendar esses nós e chegando ao resultado que você quer e mais, o resultado que você precisa. Mas isso está no dia a dia, isso tá, e é por isso que o Bibi e Tal nasceu. Aliás, eu queria falar do Bibi e Tal. Olha, Alecrim, é difícil não falar de como o Bibi e Tal nasceu sem se emocionar de verdade. Porque, além de pessoas maravilhosas, significa dizer que alguém credibilizou algo que é fundamental para mim, para você. Lembra que eu te falei da Essential Skills? Então, Essential Skills é exatamente isso. São coisas que são inerentes. Às vezes um negócio não fecha porque necessariamente você não comunicou direito. A pessoa não entendeu o que era necessário. Você vai fazer, por exemplo, você vai fazer um anúncio da tua marca, mas essa marca, efetivamente, para quem você vende? Quem é teu público, para quem você fala, com quem você quer se conectar? Ou então acontece muito, por exemplo, né? O celular é um negócio horroroso. Eu vou emendando aqui, gente, e estou emotiva. É isso que o Natal comunica pra gente também, né? E originalidade é uma coisa que comunica muito, muito, muito bem. Você só precisa ajustar. Então agora eu tô dando uma voltinha aqui para não chorar aqui, para não ficar com a voz embargada e a gente começar. Sabe aquela pessoa que você vai conversar, né? Você vai estar no fechamento de um contrato. É até diferente, é lógico que não é indicado, mas é diferente você estar numa conversa informal, você está com seu amigo, você está com alguém que você está acostumado. Não tem problema, mas você vai fechar um negócio. Ou então você vai falar com alguém que você efetivamente não conhece, de alguma forma você quer criar elo. Aí você tá lá com o celular assim, ó. Não sei. Nananana. Gente, o que você está comunicando? Você não é importante, você é secundário. E o fundamental, vou te dar o... Para agora, música de fundo. Calma. Música de fundo. O que é fundamental para mim, para tu e para qualquer comunicação? As pessoas querem ser acolhidas. Elas precisam ter atenção naquele momento, que é o momento delas. Depois, mais para frente, a gente vai falar da sociedade líquida, de Bauman, de todos esses conceitos, para você entender um pouquinho que há fundamento. E às vezes eu preciso trazer para você o fundamento. Mas o fundamental, a pedra fundamental dessa nossa história é preciso que você acolha o outro. É fundamental para a comunicação. Mas por aqui eu vou terminando. Talvez você tenha um programa um pouquinho mais curto, mas eu vou terminando para você dizendo o seguinte. Não é o programa de final de ano ainda, não é o programa de Natal que vai ser gravado na próxima semana. Mas eu venho te dizer assim, né? É fundamental que você tenha pessoas que você possa ser apenas quem você é. É fundamental que você consiga construir um círculo de pessoas que você não precise construir uma persona. E por isso a gente não usa mais essa palavra, a gente tem utilizado o quê? Self. Por quê? É o fato de você ser quem você é. É lógico que a gente vai lá e lapida um pouquinho aquela comunicação, é claro que a gente vai adequando e ajustando algumas coisas, mas muito diferente disso é você construir alguém que você não é. Porque eu vou contar uma coisa para você, comunicação nenhuma bem feita segura aquilo que não existe. Então, um beijo grande para você. Eu volto ainda para te dar um Feliz Natal, mas que você saiba que o Bibi Tal nasceu de um projeto muito bonito e que ele cresça cada vez mais porque também é por você, porque também são por pessoas maravilhosas que credibilizaram quando acreditem. Nem eu mesma acreditava. E assim é com você também. Um beijo grande. Aquela dica boa, aquela dica chegou. Olha só, você está precisando de um emprego? Eu tenho certeza que você está, essa época de final de ano, início de ano, tem emprego aí para você.
Você só precisa comunicar da forma certa, da forma correta. É muito importante que você saia da dinâmica de deixar ser escolhido por um local para escolher esse local. Você pensa que, obviamente, a comunicação é uma coisa brilhante que você precisa começar a utilizar a seu favor. Você precisa entender que a comunicação está aí para você convencer o mundo inteiro a seu favor e utilizando peças que são verdadeiras. Afinal de contas, aquilo que parece verdade é mais verdadeiro que a verdade. Mas essa frase é de um filósofo muito antigo, mas depois eu conto dele. Bom, vamos lá, dica preciosa, super importante, para você deixar de apenas ser escolhido para escolher também. Numa entrevista, por exemplo, é muito importante que você conheça um pouco da empresa e do histórico da empresa que você vai se candidatar. É fundamental que você saiba, por exemplo, se é uma empresa que já está há muito tempo no ramo ou é uma empresa que é mais dinâmica, porque a forma de você comunicar vai fazer toda a diferença. Não só isso é uma verdade absoluta, como você também vai poder utilizar aquela figura maravilhosa do isopraxismo. Bianca, você não me falou o que era isso. Bom, isopraxismo nada mais é, com essa palavra bonita, com esse palavrão desse tamanho, nada mais é do que apenas, tão somente o espelhamento. É o famoso espelhamento. Olha só, deixa eu te contar uma coisa, né? As pessoas, elas são um pouco narcisistas por natureza. É muito bom que você ouça replicado na voz de outra pessoa aquela frase que você está acostumado a falar, ou então, por exemplo, aquele gesto que você está acostumado a fazer. Por quê? Porque as pessoas se sentem confortáveis em se verem espelhadas no outro. Então, obviamente, sem nenhum traço de ironia, nenhum traço de deboche, você vai repetir o final da frase que o outro está falando, por exemplo. Sempre num tom de pergunta. Então, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você, por exemplo, esteja ouvindo uma palestra ou esteja conversando com alguém, que aí você vai falar assim, nossa, a pessoa vai falar assim, olha, nossa, eu vendo super bem quando, por exemplo, eu vendo para um grupo de pessoas no final da tarde, no final do dia. Aí você vai falar assim, nossa, você vende super bem mesmo no final do dia? Enfim, esse aqui foi um dos exemplos que eu peguei para que você possa perceber o quanto a pessoa se sente confortável estando, por exemplo, ouvindo aquilo que você está acostumado a falar. O seu jargão ou a forma que você está acostumado a fazer um gesto, isso no ato da conversa. Então, Alecrim, presta atenção, para tudo e perceba o quanto vai fazer a diferença essas pequenas dicas de ouro da comunicação e da persuasão. E eu volto semana que vem para a gente conversar ainda mais. Um beijo grande para você e aqui é o Bibi Tal, a seu serviço, a seu dispor. Destrava o potencial da sua comunicação.